Uma nova declaração feita pela mídia estatal chinesa espantou especialistas que acompanham de perto o Partido Comunista Chinês. Isso porque ela poderia ser a comprovação de que realmente o líder chinês, Xi Jinping, teria perdido seu poder e estaria atuando agora apenas como uma figura representativa, enquanto um grupo de membros do alto escalão do partido teriam assumido o real comando do país. O documento vem à tona justamente em um momento em que grandes aliados de Xi no partido têm sido colocados sob investigação, desaparecido ou teriam até mesmo sido expulsos do governo. Eu sou Emanuele Coura, editora de China do jornal Epoch Times, esse é o China em Foco, e no episódio de hoje nós vamos conferir o porquê esse documento poderia representar o fim do poder de Xi Jinping e conferir também a análise de um especialista sobre o assunto. Antes de continuarmos, se você quer entender melhor como funciona o Partido Comunista Chinês e compreender a relação da China com outros países, já lembre-se de se inscrever aqui no canal e de deixar a sua curtida no vídeo. Agora, indo para os detalhes do que está acontecendo realmente na alta cúpula do Partido Comunista Chinês, nessa segunda-feira, após ter sido realizada uma reunião a portas fechadas do Politburo, que é o segundo órgão decisório mais importante do regime chinês, a mídia estatal chinesa, a Xinhua, publicou um artigo. Neste artigo, eles anunciaram que novas regras foram propostas para a regulamentação de um conjunto de comissões e grupos que eram utilizados para supervisionar os principais assuntos do Estado. Além disso, um grupo foi criado com membros do alto escalão do partido para que eles possam aplicar e supervisionar essas regulamentações. Este novo anúncio causou espanto entre os estudiosos e especialistas que acompanham de perto o regime chinês, porque poderia ser uma comprovação de que o líder chinês, Xi Jinping, teria realmente perdido seu poder e seria agora apenas uma figura representativa do partido. E eu vou te explicar o porquê disso. A questão aqui é que essa proposta pode representar uma grande mudança para algumas estruturas governamentais que foram criadas por Xi nos últimos anos para poder centralizar o poder em suas mãos. Isso porque o alto escalão do regime está propondo que novas regras sejam criadas para justamente regular organizações que foram criadas por Xi Jinping, para que ele pudesse garantir que estaria realmente no controle de tudo o que acontece no país. E esses estudiosos e especialistas consideram que esse foi um raro sinal de que as elites do partido realmente estariam indo em uma direção contrária às ideias propostas por Xi. Já há algum tempo eu tenho trazido para vocês informações aqui no canal de que existiam muitos sinais de que Xi Jinping estaria enfrentando sérios problemas para manter o seu poder e que poderia até mesmo já ter perdido o controle do setor militar. Mas agora nós temos justamente uma declaração oficial da mídia estatal chinesa de que isso poderia estar mesmo acontecendo. Se você ainda não viu nenhum dos outros vídeos no canal onde eu abordo essa questão, eu vou deixar os links disponíveis para vocês aqui na descrição do vídeo. Agora, para entendermos um pouco melhor o que tudo isso significa, eu quero conferir com vocês uma entrevista com o especialista em China, o Tan Jinwen. Essa entrevista ela foi realizada pela NTD, que é a mídia afiliada do Epoch Times nos Estados Unidos. Vamos conferir o que ele disse. Embora Xi Jinping ainda detenha os títulos de secretário-geral do PCC, líder do regime chinês e chefe da Comissão Militar Central da China, o poder real e a dinâmica de tomada de decisões já mudaram. Esse poder foi agora transferido para um órgão recém-formado, conhecido como Agência de Deliberação e Coordenação de Tomada de Decisões. Essa agência pode ser vista como um supergrupo com imenso poder que supervisiona tudo, desde a formação de políticas até a implementação. Ela pode intervir em todas as etapas e tem a palavra final nas decisões importantes e agora também é um grupo governamental legítimo. O Epoch Times e a NTD foram um dos poucos veículos de mídia do mundo a relatar sobre essa possível perda de poder do atual líder chinês. Se você ainda não nos conhece, o Epoch Times foi fundado nos Estados Unidos por dissidentes chineses, sendo que uma parte deles fugiu da China por conta da perseguição religiosa. E atualmente a edição chinesa do Epoch Times é o maior jornal em mandarim do mundo que não é controlado pelo regime chinês. Trazendo agora mais detalhes sobre o novo grupo criado para gerenciar as regulamentações, de acordo com a mídia estatal chinesa, ele terá 3 funções principais. A primeira, de tomada de decisões, a segunda, deliberação e a terceira, coordenação. Ou seja, todos os principais assuntos chineses precisarão passar por este grupo. E isso pode ser visto como uma grande reestruturação e transferência do poder de Xi Jinping para este grupo.
Vamos conferir agora mais alguns comentários de Tang Jingwen sobre isso. Parece que o regime declarou oficialmente o fim completo da era em que Xi detinha a autoridade absoluta. Mas a dúvida que fica agora aqui é o seguinte: se tudo isso está mesmo acontecendo, quem está liderando essa oposição interna contra Xi? Tang Jingwen e muitos outros especialistas em China têm afirmado que seriam alguns líderes veteranos do regime, como por exemplo Hu Jintao, o ex-líder da China, Wen Jiabao, o ex-primeiro-ministro chinês, ou Zhang Youxia, que é o segundo no comando das Forças Armadas Chinesas. Se você é uma pessoa que não acompanha tão de perto os desdobramentos dos conflitos internos do Partido Comunista Chinês, talvez você esteja se perguntando: tá, e como tudo isso aconteceu? Por isso, eu vou te trazer mais algumas informações para a gente realmente compreender como funciona a estrutura do regime chinês. Diferentemente da maioria dos governos e partidos aqui do Ocidente que precisam ser eleitos pela população, o Partido Comunista Chinês se originou como uma milícia, sem ter uma base legal para poder atuar na China. Por essa razão, sua legitimidade como partido governante é muitas vezes questionada pela própria população. E para garantir que seus líderes permaneçam no poder, o partido precisa ter o controle absoluto sobre suas forças armadas. Heng He, que é um especialista em assuntos internos da China, chegou a comentar durante uma entrevista para a NTD, a mídia afiliada do Epoch Times, sobre este papel das Forças Armadas da China para a manutenção do poder dos líderes comunistas. Vamos ver o que ele comentou. A característica mais notável das Forças Armadas chinesas é que elas foram criadas não para defesa externa, mas para controle interno. Seu objetivo não é proteger o país, mas salvaguardar o regime do Partido Comunista Chinês. Além dessa questão do forte controle ao setor militar, dentro do próprio partido existem diferentes facções que lutaram nas últimas décadas para assumir ou se manter no poder. E justamente por conta disso que essa reportagem da mídia estatal chinesa, que saiu essa semana anunciando essas novas regulamentações e a criação deste novo grupo, chamou tanto a atenção dos especialistas. Porque a criação deste novo grupo é um claro afrontamento dos esforços que Xi Jinping tem feito nas últimas décadas para manter o seu controle total do poder que ele tem no partido. E as pessoas que estariam envolvidas com a criação deste grupo estariam agora em facções opostas a Xi. Por exemplo, entre os esforços de Xi para centralizar o poder está o fato de que quando ele assumiu o poder em 2013, se tornando não somente o líder do Partido Comunista Chinês, mas também seu líder militar, ele substituiu cuidadosa e sistematicamente as pessoas em quem ele não confiava dentro do partido, colocando seus aliados em posições estratégicas, incluindo dentro do setor militar, tentando garantir assim sua estabilidade no poder. Por isso, expurgos políticos em nome de uma limpeza na corrupção do regime tem sido algo comum no mandato de Xi Jinping. E depois de liderar o regime por mais de uma década, muitos especialistas em China dizem que Xi atingiu um nível de tirania dentro do partido que deixaria Mao Tse-tung, o primeiro líder do Partido Comunista Chinês, com inveja. Ele também formou dezenas de pequenos grupos nas áreas de segurança, finanças, diplomacia, defesa e assim por diante, e se tornou o líder de todos eles. Essa tática deu a Xi o controle direto sobre uma ampla gama de assuntos nacionais. Além disso, uma de suas ações para se manter no poder que mais chamou a atenção foi que em 2018 o órgão legislativo da China, sob o controle de Xi, revisou a Constituição chinesa. E nessa revisão, o limite de mandatos que uma pessoa poderia ter nos cargos mais altos de liderança do regime chinês foi simplesmente eliminado. E assim, Xi pôde garantir seu terceiro mandato consecutivo como líder da China. E essa mudança significava que ele poderia, teoricamente, permanecer no poder pelo tempo que quisesse. Bom, tudo parecia indo bem para o líder chinês, até que no ano passado começaram a aparecer sinais de que seu poder estaria enfraquecendo. Como é o caso do vice-diretor da Comissão Militar Central He Weidong, grande aliado de Xi Jinping, que está desaparecido por várias semanas. He era uma pessoa designada por Xi para liderar uma invasão a Taiwan, algo que tem sido considerado uma prioridade de Xi e estaria planejado para acontecer até 2027. Por isso, quando a gente teve esse sumiço de He Weidong, foi algo muito marcante da eliminação dos aliados de Xi Jinping no poder. Ainda não se sabe exatamente o que aconteceu com ele. No entanto, existem algumas teorias de que ele teria até mesmo falecido.
Além do desaparecimento de Han, nós também tivemos o caso de Miao Hua, outro aliado muito antigo de Xi Jinping que supervisionava a lealdade política das Forças Armadas, garantindo que eles estivessem alinhados às diretrizes de Xi. Só que Miao foi inesperadamente suspenso de seu cargo e colocado sob investigação por um suposto envolvimento com casos de suborno. Isso aconteceu no final do ano passado. No dia 27 do mês passado, Miao Hua também foi expulso da Comissão Militar Central, que é o órgão do regime chinês que controla todas as forças armadas do país. E ainda no início deste mês, veio o anúncio de que Ma Xingru, a principal autoridade na região de Xinjiang e aliado muito próximo de Xi Jinping, estava sendo retirado de seu cargo. Em abril deste ano, Tang Jingwen comentou sobre essa questão dos aliados de Xi que estavam sendo sistematicamente retirados do governo. Vamos ver o que ele disse sobre isso. Se Xi Jinping ainda detém de fato o poder absoluto, se ele pode prender qualquer pessoa à vontade, então como é possível que ele não demonstre nenhuma misericórdia para com seus aliados e só ignore aqueles que são abertamente desrespeitosos ou que representam uma clara ameaça para ele? Em vez de atacar seus verdadeiros oponentes, ele está perseguindo pessoas de sua própria facção. Para mim, isso é inexplicável. A única explicação razoável é que, na verdade, há uma facção dentro do próprio grupo de Xi que agora está se opondo a ele. Eles estão usando a campanha anticorrupção que o próprio Xi lançou como uma ferramenta para eliminar sua influência dentro das Forças Armadas. Já no mês passado, analistas de China que têm informantes dentro do país começaram a afirmar que Xi teria perdido totalmente o controle das Forças Armadas. E quem provavelmente teria assumido o poder seria Jiang Youxia, que é o vice-presidente da Comissão Militar Central e um dos membros de alto escalão do partido que teriam, a princípio, integrado aquele grupo recém-formado que a mídia estatal chinesa anunciou. No passado, Jiang Youxia era, na verdade, uma pessoa muito próxima de Xi Jinping, mas analistas apontam que em 2022 a relação entre os dois começou a se deteriorar. Isso aconteceu quando Li Shangfu, que é o ex-ministro da Defesa da China, foi retirado de seu cargo e da Comissão Militar Central diretamente por ordem de Xi Jinping, que alegou que Li Shangfu estaria envolvido em sérios esquemas de corrupção. Só que acontece que Shangfu era um ajudante muito próximo de Jiang Youxia, e quando uma investigação foi aberta contra Li Shangfu, Xi Jinping, segundo os denunciantes, poderia ter obtido provas que poderiam ser usadas para derrubar também o vice-presidente da Comissão Militar Central, Jiang Youxia. Outra questão que pode estar relacionada com o distanciamento entre os dois seria o poder crescente de Jiang Youxia. No passado, por exemplo, o assessor de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan, se reuniu com Jiang Youxia em Pequim, quando os dois conversaram sobre uma cooperação no setor de defesa entre a China e os Estados Unidos, algo que não acontece normalmente. Além disso, quando Jiang visitou o Vietnã em outubro passado, o regime vietnamita recebeu Jiang da mesma maneira que Xi Jinping é recebido. E Jiang, que seria apenas um oficial militar sênior, pôde se reunir com os principais líderes do Vietnã, com o chefe do Partido Comunista Vietnamita, To Lan, e também com o presidente da Comissão Militar do país. Só que isso é algo reservado apenas para os principais líderes de países estrangeiros. Enquanto isso, o nome de Xi Jinping não teria sido mencionado em nenhum momento durante a reunião. E embora esses detalhes possam parecer algo pequeno, em um sistema onde tudo é sistematicamente planejado e controlado, como o regime chinês, pequenos detalhes não são ignorados e podem ter grandes impactos. Agora, diante de todos esses problemas internos, um dos questionamentos que tem vindo à tona é se o regime chinês ainda teria a capacidade para tentar anexar Taiwan à força em um futuro próximo. Vamos conferir agora o que Tang Jingwen falou sobre isso. Na minha opinião, essa mudança no poder de Xi Jinping eliminou, em grande medida, o risco imediato de que aconteça uma guerra para tentar tomar Taiwan. No entanto, a longo prazo, enquanto o regime comunista chinês ainda existir, o perigo de uma guerra no Estreito de Taiwan e a ameaça de anexação de Taiwan sempre permanecerão. Isso é tudo por hoje no China em Foco. Espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Se você gostou, já lembre-se de deixar aqui o seu comentário e também se inscrever no canal. Muito obrigada por assistir e eu te vejo numa próxima.